Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 31ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus, ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Porque o pecado, ele dilacera, destrói o coração humano. Ele faz com que nós soframos mais do que o normal. O pecado causa em nós um desconforto que nós mesmos talvez não sejamos capazes de entender a seriedade que é pecar. Meus irmãos, minhas irmãs, mas mesmo assim, devido à nossa fraqueza humana, devido à nossa inconsistência no sentir o amor de Deus em nossas vidas, nós acabamos sempre, conforme nossa fraqueza, caindo, às vezes até no mesmo pecado. Mas Jesus, como ele contou essa parábola, ele deixa tudo para poder ir atrás de cada um, principalmente daqueles que estão sofrendo sob o peso de seus pecados. E ele nos convida a fazer o mesmo. Ele conta uma parábola para nós muito bonita. Se você for refletir, se você for imaginar, e eu te convido a fazer essa experiência, né? A fazer essa meditação, essa contemplação. Imagine você, uma ovelha, estava lá junto com as outras. Ovelha, ela é um animal que tem que andar sempre agrupados, porque ela enxerga pouco. O espaço que ela tem de visão é pouco, então é muito comum delas se perderem uma da outra. Então, imagine vocês, uma ovelha se perdeu e buscando encontrar as outras, querendo encontrar com as outras, ela ia para mais longe, de forma tal que, na hora que o pastor estava contabilizando, faltou. Imagine como que essa ovelha não estava ferida, machucada, com medo do predador, sozinha. Assim são nossos irmãos quando nós os julgamos, quando nós os excluímos de nosso ciclo de amizade, de nossa comunidade, da igreja. Eles se veem sozinhos, feridos por causa do pecado, machucados. Eles se sentem abandonados, com medo, porque não tem ninguém por eles. Com fome, com frio, fome de amor,
sentindo apenas o gelo da falta de caridade, da discriminação, do preconceito. Imaginem vocês como que essa pessoa não se sente quando a comunidade começa a olhar para ela atravessado, quando a comunidade começa a olhar para ela com comentários pejorativos, excluindo-a de suas conversas, de seus momentos felizes. Todo mundo está sorrindo, mas na hora que essa pessoa chega, todo mundo para e essa pessoa fica sem entender o que está acontecendo e acaba se afastando. Se afasta de tal modo que ela não sabe mais o caminho de volta. Meus irmãos, minhas irmãs, por isso que Jesus diz: há mais festa no céu quando um pecador se converte, porque se encontra com o verdadeiro Deus. Às vezes é necessário a pessoa fazer essa experiência de solidão para sentir a necessidade dos outros, mas que os outros, isso é o melhor, isso deve partir da pessoa e não da comunidade como tal. Por exemplo, se eu quero me afastar da comunidade por um tempo, eu me afasto porque eu julgo necessário eu estar sozinho comigo mesmo, principalmente para a oração. Não porque eu me senti desprezado, me senti sofrendo preconceito por quem quer que seja. Não, assim também não adianta. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês não imaginam como é doloroso ser caluniado, sofrer algum tipo de preconceito, sentir que a comunidade, que a turma, que o grupo não lhe dirige a palavra, sentir que você está sozinho, sozinho nesse mundo. É doloroso, é triste. Alguns preferem a morte e aí acabam de fato caindo nela. Alguns numa morte física, concretamente falando. Outros numa morte que lhe entrega, a bebida, aos vícios, que lhe entrega a situações que ele vai viver sozinho com aqueles que o acolheram. E às vezes não são amigos tão verdadeiros como a gente acredita. Então, meus irmãos, minhas irmãs, um outro ponto que eu gostaria de chamar a reflexão é que sempre o outro, a gente sempre olha para o outro, como se o outro fosse o errado de tudo. Mas vamos fazer uma outra contemplação. Imagine-se você nesse estado. Imagine-se você abandonado por todos. Imagine-se você sozinho, sem ninguém, sem amigos, sem ninguém. Pior ainda, com todos te condenando, te julgando, com preconceito com você. Como você ficaria feliz quando os outros viessem e falassem: não, pode vir. Ou então quando um amigo, não precisava muitos não, apenas um, viesse te visitar e dissesse: não, eu estou com você, somos amigos. Jesus faz esse papel. Jesus vem até nós dizendo: eu sou seu amigo, eu dou minha vida por você. Ele é capaz de deixar as 99 que estão lá sozinhas. No primeiro momento, a gente pensa assim: nossa, que pastor irresponsável, largar 99 ovelhas por conta de uma. Imagine se o ladrão, se o predador chega lá dentro das 99. Mas não se preocupe não. As 99, elas se cuidam. Uma se protege a outra. Assim é a vida de comunidade. Às vezes a gente se doa tanto pela comunidade, mas tanto, que se esquece daquele que está lá fora. O Papa Francisco, o Santo Padre, o Papa Francisco, ele disse assim: eu quero uma igreja de portas abertas para acolher quem vem, mas também para sair aqueles que precisam ir atrás de quem necessita. Eu quero uma igreja em saída, assim diz o Santo Padre, o Papa Francisco, para mostrar para nós que nós precisamos ir ao encontro desses nossos irmãos. A comunidade, ela se protege, ela se cuida. Todos nós temos nossos mecanismos de defesa e um ajuda o outro. Agora, quando nós estamos sozinhos, não dá. Termino convidando você para fazer uma dinâmica, uma pequena dinâmica aí na sua casa. Pegue um palitinho de dente ou um palitinho de dente mesmo. Por gentileza, pegue um palitinho de dente e você vai quebrar ele no meio.
né? Você vai quebrar ele no meio. Parece uma brincadeira, com facilidade você quebra esse palito no meio. Agora, pegue uns 5 ou 6, né, palitinhos de dente e agrupa eles. Deixa eles juntinhos e tenta quebrá-lo. Tenta quebrá-los. Você vai ver que você não vai conseguir. Então, a comunidade, quando nós estamos unidos, ninguém consegue quebrar, ninguém consegue destruir o que os laços da amizade faz. Agora, quem está sozinho, esse é mais vulnerável. É por isso que a igreja é do lado do pobre. É por isso que a igreja é do lado dos pequenos. Porque é Jesus que nos ensina. É Jesus que nos ajuda. É por isso que todos nós que nos dizemos cristãos temos que ter uma predileção por aqueles que são indefesos, pelos pobres, pelos pequenos. Vão ridicularizar a gente, vão caluniar, vão falar mentiras, vão debochar da gente. Mas eu não me importo com isso, não. Eu fico com Jesus, que morreu na cruz, que sofreu todas essas consequências por amor ao pequeno e ao pobre. E se Jesus fez isso por amor ao pobre e passou por essa situação, por que eu também não posso? Então, vamos juntos cuidar dos nossos irmãos menos favorecidos, dos pequenos, dos humilhados, dos que estão com fome, sede, frio, doentes, sozinhos na solidão. E eu sei que quando você for dormir, você vai se sentir muito melhor. Bom dia para você. Deus te abençoe e te dê muitas forças nesse dia que está apenas começando, com as graças e bênçãos de Nossa Senhora.